Hoje começamos o nosso Boletim Metrópole, segunda edição, falando sobre as operações que investigam e têm como alvo pessoas, principalmente os influenciadores, que supostamente fazem parte de organizações criminosas envolvidas em lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas por meio de jogos de azar. Depois da prisão de Deolane Bezerra, mais 3 influenciadores baianos, Ramon Dias, José Roberto e Pedro Monteiro, foram detidos. Em meio a essas ações policiais que envolvem empresas que exploram o mercado de apostas no Brasil, o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, defendeu ontem, em entrevista exclusiva ao Metrópolis, a necessidade de separar grupos criminosos de apostas legais. Ele afirmou que é importante deixar claro que o setor regulado possui regras específicas para a atuação das casas de apostas. Essas novas regras começaram a vigorar no dia 1º de janeiro, mas isso não significa que as leis anteriores deixaram de se aplicar a esse setor. Vamos assistir a um trecho dessa entrevista. Secretário, existe uma preocupação de agentes de saúde, de especialistas com a questão da ludopatia, né? O vício em apostas, o jogo compulsivo. O que o governo tem feito para combater, para inibir esses comportamentos? Aqui tem um grupo de medidas. A primeira coisa que é muito importante, é o diagnóstico que a gente faz, é que hoje os principais problemas de saúde mental e de endividamento têm sido associadas a atividades fraudulentas dessas empresas. Então é muito importante a gente saber que empresas que ofertam esse serviço, por exemplo, fazendo promessas de que as pessoas vão enriquecer, fazendo promessas de que isso é uma complementação de renda, dizendo que isso é um meio de investimento, possivelmente são empresas fraudulentas que estão meramente roubando dinheiro do apostador, desviando o dinheiro do apostador, simplesmente colocando nos seus caixas sem que a atividade de aposta seja feita. Mas além disso, as apostas são reconhecidas como atividades em que é necessário ter uma atenção especial à saúde das pessoas. Para isso, nós criamos, então, uma portaria de jogo responsável que cria regras para como esses apostadores podem interagir com as casas de apostas. E aí, obviamente, o Ministério vai acompanhar tanto a própria casa de aposta quanto as atividades de aposta desses apostadores. Sobre esse tema, hoje vamos conversar com Fernanda Vidal, advogada criminalista, para discutir o crescente envolvimento da população em esquemas de apostas. Vamos abordar o que pode ou não pode ser considerado legal nessa prática. Oi, Fernanda, boa tarde. Obrigada pela participação aqui no Boletim Metrópolis. Boa tarde, Neila. É um prazer participar com vocês. Doutora Fernanda, a gente vem vendo essa semana, então, a prisão de influenciadores, pessoas que fazem propaganda aí dessas bets, dessas apostas. Isso vem crescendo bastante aqui no Brasil, principalmente por conta aí da legalização das bets, dos jogos online. Bom, a gente viu, por exemplo, no caso da Deolane, que ela foi presa supostamente por conta de lavagem de dinheiro. Uma pergunta importante: como é que essas pessoas, que esses influenciadores lavam dinheiro por meio aí das bets, das apostas online? Bom, o grande problema desses jogos, né, desse envolvimento deles, é exatamente o envolvimento de outras atividades criminosas. E aí envolve a própria associação, estelionato, a lavagem de dinheiro, e isso aumenta muito, muito mais as acusações. A lavagem de dinheiro é esse processo pelo qual eles fazem um processo mesmo que esses recursos obtidos de maneira ilícita são limpos e parecem provenientes de fontes legítimas, mas na verdade eles são todos desses jogos. A participação deles... Desculpa pela interrupção, mas a participação deles, na verdade, é quando esses influenciadores, eles divulgam, né, quanto mais essa divulgação é feita, eles ganham dinheiro por cada novo participante que entra no jogo, e a partir disso eles acabam se tornando aí exploradores desses jogos de azar. Agora, a gente vem vendo nesse ano essa questão da divulgação por meio de influenciadores e até mesmo por artistas. Esse tipo de divulgação, isso é legal? Isso pode ser feito, esse tipo de propaganda? Em relação a esses jogos, né, e envolve muito, a gente tem ouvido falar muito do jogo do Tigrinho, ele é assemelhado ao caça-níquel, né? Então, por ser considerado aí
um jogo de azar, uma contravenção penal, ela continua sendo ilícita. E também a divulgação sendo ilícita. Bom, a gente viu na entrevista aí do secretário do Ministério da Fazenda falando a respeito das questões e dos critérios que vão ser usados, então, para delimitar o que pode e o que não pode. Agora, um outro tema que está sendo questionado, que ainda não foi aprovado, é a questão dos próprios cassinos, que você acabou de citar. E nessa entrevista, o secretário diz que algumas barreiras vão ser criadas para evitar, então, o vício dos jogadores e também o esquema de dinheiro legal que vai correr aqui dentro do Brasil. Agora, por que cassino não é liberado e jogos online devem ser liberados, foram liberados aqui pelo país? Existe alguma diferença jurídica entre um tipo de jogo e outro? Então, os jogos de azar, eles são chamados assim porque o resultado não depende da habilidade, de conhecimento do jogador, ele está à mercê da própria sorte. Então, assim, não tem nenhuma previsibilidade, nenhuma previsão de ganho ou perda no momento ali da aposta. Já a gente tem ouvido falar muito aí das apostas por cota fixa que foram liberadas. A grande diferença dessa modalidade é que ela oferece, assim, uma previsão de resultado. Ou seja, o apostador, ele já sabe da possibilidade de ganho ou perda no momento ali que ele vai fazer sua aposta. Então, o maior exemplo disso são essas bets. E existem regras muito específicas, né, como a gente já ouviu, para que essas empresas precisam obedecer, elas precisam ser constituídas no Brasil, precisam de autorização do Ministério da Fazenda. E outros jogos que a funcionalidade deles ali ainda seguem aquele mesmo sistema dos jogos de azar, que não tem uma forma da gente garantir uma previsão para o jogador, eles continuam permanecendo aí como contravenção e ilícitos. Doutora Fernanda, para quem está nos assistindo e que está interessado em fazer propaganda de bets, ou até quem está interessado em jogar bets que não sejam autorizadas pelo Ministério da Fazenda, quais as consequências para quem divulgar e para quem jogar essas apostas aí que não forem autorizadas pelo Ministério? Olha, a punição vai depender realmente do crime que aquela pessoa vai se enquadrar. Como eu até mencionei, é difícil, quando esses envolvem jogos ilícitos, às vezes está ligado a outras atividades criminosas. Então, às vezes a pessoa pode estar envolvida aí em um estelionato e ser responsabilizada criminalmente até no âmbito civil, com reclamações aí sobre o direito de propaganda enganosa, porque garante um retorno muito fácil. E então tudo isso vai impactar no que essa pessoa vai ser responsabilizada lá na frente. Bom, esse ano teve a regulamentação, então, das apostas esportivas. O Ministério da Fazenda está avaliando quem vai poder e quem não vai poder entrar no mercado com essas empresas. A gente viu aí mais de 100 empresas que já foram, que procuraram essa autorização. E, claro, quando estiver, de fato, regulamentado, essas empresas trabalhando aí de forma 100%, a gente volta a conversar com você sobre isso. Obrigada, Fernanda, pela participação aqui com a gente. Tá joia, boa tarde. Eu que agradeço.